Olá, boa noite, tudo bem com você? Eu vou bem, graças ao Senhor, eu vou bem. Eu sou Ramon Rocha Matos, eu tenho uma palavra de Deus, um presente do Senhor para o seu coração. Existem muitas vozes nesse mundo, muitas vozes. E cada uma dessas vozes diz diversas coisas. Cada uma tem a sua própria verdade, o seu próprio pensamento. E existem muitos caminhos que os homens criam, na verdade. Há quem diga que todos os caminhos levam a Deus. Mas não. Não, na verdade sim, todos os caminhos levam a Deus. Mas tem um detalhe: todos os caminhos levam a Deus como juiz justo, que julga o pecado, como um juiz justo que não pode deixar o pecado impune, como um juiz justo que não pode de modo algum deixar que passe impune o crime, uma injustiça, e precisa dar a sua sentença. Se os juízes humanos, sendo eles homens, pecadores, corruptíveis, têm a obrigação por aquilo que eles se comprometeram a fazer, por aquilo que eles juraram, se eles, juízes humanos, corruptos, sujeitos à corrupção, têm o direito de aplicarem a justiça, têm o direito de aplicarem a sentença, a condenação ou juízo justo, que dirá Deus? Que dirá o Senhor, que é todo justo e sem pecado algum, que não tem nenhuma coisa nele, não há nele dolo, não há nele sombra de variações, nele a justiça. Então, todos os caminhos levam a Deus como juiz justo que condena e que não pode deixar passar impune o pecado. Mas existe apenas um caminho que leva a Deus como Pai, como aquele que está sempre a perdoar. Por isso que eu disse que há muitas vozes neste mundo. Há quem diga que vá a tal religião para você se salvar. Vá a tal pastor para você se salvar. Vá a tal guru para você se salvar. Faça tal coisa para você se salvar. Se converta à minha religião para você se salvar. Suba os degraus não sei quantas vezes para você se salvar. Reze tantas vezes por dia para que você possa encontrar paz e salvação para a sua alma. A outros vão dizer, guarde o sábado. Outros vão dizer, encontre a luz dentro de você. Mas nada disso preenche o vazio. Esse vazio existencial dentro de você é um vazio do tamanho de Deus. Todo ser humano natural, quando nasce, ele nasce com um vazio, e esse vazio existencial é um vazio do tamanho de Deus. Então você pode colocar qualquer coisa que seu coração almeje, mas não vai ser preenchido. Você pode tentar colocar a religião tal, mas não vai ser preenchido. Você pode tentar preencher com boas obras, com caridades, com atos de filantropia, mas não vai ser preenchido esse vazio.
Ah, eu vou ser feliz se eu arrumar uma esposa, se eu arrumar um marido, se eu arrumar um homem, se eu arrumar uma mulher. Aí você vai lá, casa, mas ainda continua infeliz. Isso não quer dizer que nada disso seja bom. Sim, tudo isso é bom. Casar, trabalhar, se formar, não tem nada de errado nisso. Ter filhos, também não tem nada de errado nisso. Aí você diz, eu vou ser feliz se eu ter filhos. Aí permanece do mesmo jeito. Outros se ocupam com a droga, mas o vazio permanece o mesmo. Então, o ser humano, de alguma forma, de alguma maneira, ele tenta preencher esse vazio, ele tenta encontrar paz dentro de si mesmo. Ele tenta encontrar o seu próprio Deus. Ele encontra o seu Deus nas drogas, no alívio das drogas, no sexo, na fama, no dinheiro, nos aplausos, no reconhecimento na internet. Só que o vazio permanece o mesmo, porque o vazio é do tamanho de Deus e não tem nada que se compare a Deus. Nada que se compare a Deus. Toda religião sempre diz que você tem que fazer alguma coisa. Sempre te coloca uma carga dizendo que você precisa fazer. E às vezes você faz com a boa intenção, muitos fazem com a boa intenção. E o vazio nunca preenche e nunca se conseguem se satisfazerem. Agora, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, quando ele veio ao mundo, ele se apresentou e ele fez, ele realizou, ele deu a sua vida de livre e espontânea vontade. Ele pagou um alto preço pelos seus pecados. Ele sofreu para que você tivesse o direito, ao crer nele e se reconhecer um pecador diante dele, a salvação. Tem duas coisas que eu preciso falar. Nenhum ser humano é bom o suficiente que possa se salvar sozinho. Não há nada que você possa fazer que seja bom o suficiente para você estar na presença de Deus. E também nenhum ser humano é mau o suficiente que a graça de Deus não possa alcançar. Agora eu quero ler aqui para você, aqui em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim, você deve ter ouvido falar desse versículo, mas eu quero dizer ao seu coração, é um presente de Deus, não paga nada, é de graça, Ele já pagou, Ele já conquistou, Ele já fez, viu a diferença? A religião diz, faça isso, faça aquilo, você precisa fazer, você precisa elevar a sua espiritualidade, o ser humano diz. A religião diz. Mas o Senhor Jesus diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você deve ter ouvido esse versículo. Só que esse versículo, o que esse versículo quer dizer? Tem uma tradução NVT que diz assim, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Então o versículo que diz, pois todos pecaram e destruídos estão ou foram da glória de Deus, diz assim que todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. E quem é o padrão da glória de Deus? Você sabe quem é o padrão da glória de Deus? Talvez você esteja pensando agora, eu sou bom, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom filho,
Eu sou um bom pai. Eu sou um bom cidadão. Eu pago as minhas contas em dias. Eu cumpro com as minhas obrigações. Eu cumpro com os meus deveres como marido, como pai, como cidadão, como funcionário. Eu chego no certinho no horário. Eu cumpro com os meus deveres. Eu ando corretamente. Eu paro no sinal de trânsito. Eu paro, eu obedeço à sinalização. Eu não paro em lugar proibido. Eu ajudo quando eu posso. Eu não traio a minha esposa. Eu não traio o meu marido. Eu cuido bem dos meus filhos. Que bom! Continue assim. Continue fazendo tudo isso. Só que você sabe qual é o padrão da glória de Deus? Você sabe qual é o padrão da glória de Deus? Já que você possa ser que pense por ser tudo isso aí, você pode alcançar e entrar na presença de Deus porque você faz todas essas coisas boas? Você sabe por quê que muitos se acham justos diante de Deus? Porque ele compara o padrão da sua vida com a vida dos outros. Ele compara a sua justiça própria, porque é uma pessoa moralmente aceitável, né? Diante da sociedade. É uma pessoa moralmente aceitável, é uma pessoa respeitosa, é uma pessoa que tem uma boa reputação. Mas eu quero dizer uma coisa: reputação é fácil de criar. Criar uma reputação é muito fácil. Ser aquilo que você é na frente dos outros é muito fácil. Agora, caráter é quando ninguém está vendo, quando você está lá no seu quarto, quando ninguém está vendo, você está a sós. Agora vamos continuar. Por que muitos não se acham tão pecadores assim, que acham que pode alcançar por si próprio a salvação ou entrar? Porque medem a sua vida pela vida dos outros. Como assim? Vou explicar. Às vezes eu deixo de pagar os impostos, mas pelo menos eu sou um bom marido, né? Eu traio a minha esposa, mas pelo menos eu não deixo ela descobrir para ela não ficar triste, né? Pelo menos eu não roubo. Eu roubo, mas pelo menos eu não roubo de pessoas pobres, eu só roubo de pessoas ricas e não causo prejuízo para os pobres. Outros dizem, eu roubo, mas pelo menos eu não mato. Eu já cometi uns erros aí, uns assassinatos, mas pelo menos eu não sou um estuprador. Então, o ser humano compara a sua vida, mede a sua vida, mede a sua justiça pela justiça dos outros, pela vida dos outros. Então, se eu meço a minha vida pela justiça dos outros, é lógico que eu vou me achar melhor. Se eu pego a minha vida e comparo a vida do meu vizinho, que é moralmente, vamos dizer, moralmente falando, pior do que eu, é lógico que eu vou me sentir melhor. Eu sou melhor, lógico que eu sou melhor. Eu não roubo, eu não furto, eu não mato, eu não adultério, eu não saio com prostitutas, eu não sou como aquela prostituta, eu não sou como aquele ladrão, eu pago, faço as coisas corretas. Então aí você fica comparando a sua vida, com a vida dos outros. Agora eu quero dizer para você uma coisa muito séria. Quando o Senhor Jesus esteve nesta terra, ele comia com pecadores, com publicanos, com ladrões, com prostitutas. Lógico, ele não compactuava com os atos, mas ele estava perto porque ele queria salvar. Aí, os religiosos disseram: por que você só come com publicanos e pecadores? Criticou ele, a atitude dele. Aí ele falou: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vi chamar o justo, e sim os pecadores. Agora, se você se acha justo, eu sinto muito de dizer, não tem salvação para você. Porque você já se acha justo. Só tem salvação para aquele que reconhece que por si só
não pode alcançar ou entrar na presença de Deus. Você quer ver uma coisa? Agora vamos voltar ao raciocínio. Quem é o padrão da glória de Deus? É Cristo. É o Senhor Jesus. É o Filho de Deus eterno, sem pecado. Ele não teve pecado algum. Ele nunca contou uma mentira. Nele não há natureza, ele nem sequer pecou e nem havia natureza nele sujeita a pecar. Agora, se você tem esse pensamento dizendo que pode, tudo bem então. Tudo bem entre aspas, lógico. Se você acha isso, então, seja como Jesus. Esse é o padrão da glória de Deus. É o padrão perfeito. Seja como ele, aí você vai entrar no céu. Você consegue ser como ele? É como um certo irmão usou uma comparação. Imagina, Deus, o Pai, ele faz um risco no chão. Ele faz um grande risco no chão. E do lado desse risco aqui está ele, e do lado dele está o Filho dele, Jesus, o Senhor Jesus, o Filho eterno. E do outro lado do risco está prostitutas, ladrões, matadores, pessoas que fizeram crimes mais terríveis e inimagináveis que um ser humano, saudavelmente ou moralmente falando, e não faria, vamos dizer assim, algo que é inaceitável até mesmo para essa sociedade caída. Imagina, aí, junto com esse grupo está você. Aí, Deus, o Pai, o Criador, ele fala: quem for perfeito como o meu filho, venha para esse lado aqui. Seja sincero, responda sinceramente. Você passaria por outro lado? Passaria? Seja sincero. Passaria? Então, se você disser que não passaria, então você tem que aceitar e concordar que você está do mesmo lado das prostitutas, dos ladrões, dos roubadores, dos assassinos, dos homicidas, dos outros que fizeram crimes terríveis, ainda que você não tenha feito algo, vamos dizer assim, que seja tão terríveis, moralmente falando, como eles, mas você está do mesmo lado, do grupo do outro lado, você está do mesmo lado, porque ninguém consegue ser perfeito, ninguém consegue ser perfeito como o Senhor. Por isso que ele enviou o seu Filho ao mundo, para que todos que nele crer não pereçam. Está escrito, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único Filho, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, se você se reconhece agora, nesse exato momento, você não precisa fazer nada a não ser dizer: eu creio, eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que eu sou incapaz. Agora, se você diz: eu sou capaz, desculpa, não há salvação. Só há salvação se você crer e reconhecer que é incapaz. Quando aqui diz aqui que todos pecaram, é todos mesmo. Todos. A palavra é exatamente essa, é todos. Não é alguns ou mais ou menos. Não é todos, não é todos. Quando Paulo aqui escreve, meus queridos e minhas queridas, porque todos pecaram, o apóstolo Paulo estava na lista, Pedro estava na lista, Tiago estava na lista, Moisés estava na lista, Daniel, Maria estava na lista, Maria Madalena estava na lista, José estava na lista. Todos
pecaram. Aí eu quero deixar para você aqui também, também aqui no mesmo capítulo 3, versículo 10 ao 18, diz assim: ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Tá vendo? Ninguém, por si próprio, ninguém. Por mais que o ser humano se esforce, ele não consegue. Lembra que eu falei que o vazio é do tamanho de Deus? Por isso, você não consegue preencher esse vazio a não ser com Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Venenos de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar a paz. Não têm o menor temor de Deus. Você deve conhecer a história de Adão e Eva, não é? Então, quantos pecados Adão e Eva pecou para ser expulso do jardim do Éden, ou do paraíso, como muitos conhecem? Quantos pecados? Apenas um. Qual foi a ordem de Deus? Não coma do fruto que eu ordenei para não comer. E eles comeram e foram expulsos do paraíso, do jardim do Éden. E o que foi que eles fizeram depois? Você conhece a história. Você deve conhecer. Eles se esconderam de Deus, tá vendo? Tá vendo qual que seria a atitude correta nesse momento aí? Não era ir até Deus e falar: eu pequei, eu comi do fruto que tu falou para eu não comer? Sabe o fruto que tu falou para eu não comer? Ó Deus, eu comi. Mas foi isso que Adão fez? Não foi. Ele correu, ele se escondeu. E é isso que você tem feito. Você pensa que pode se esconder atrás da sua justiça própria, atrás das suas boas obras, atrás dos seus atos de filantropia, atrás da reputação que você criou para a sociedade. Essa aparência, essa casca. Mas Deus conhece o seu íntimo, Deus conhece o seu oculto, Deus conhece o seu escondido, Deus conhece as intenções do coração. E o que foi que Adão fez? Se escondeu. O que foi que Adão fez? Percebeu que estava nu e fez para si e para sua esposa roupa para cobrir a sua vergonha. Mas não foi possível. Aí prova, meu querido e minha querida, o como o ser humano tenta cobrir as suas vergonhas com justiça própria, cobrir as suas vergonhas com boas ações, com coisas que são boas. São boas, não quer dizer que são ruins. Se você dá a cesta básica para alguém, alimenta alguém, é bom. Tudo isso é bom. Mas isso não vai aplacar a ira de Deus. Está escrito: quem crer no Filho, quem é o Filho? O Senhor Jesus tem a vida. Quem não crê no Filho, que é o Senhor Jesus, não tem a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ele cobriu a sua vergonha e Deus o chamou: Adão, aonde você está? E o que foi que ele falou? Estou aqui, me escondi porque estava nu. Quem te falou que eu estava nu, que tu estavas nu, Adão? Por acaso você comeu do fruto que eu te falei para não comer? E o que foi que Adão fez? O que todo ser humano faz. Foi a mulher que tu me destes. Não foi isso que Adão fez? Não é isso que nós fazemos muitas vezes? Eu fiz porque ele veio. Eu fiz isso porque ela chegou tal e eu não consegui tal. Não é isso? Ele veio, me fechou. Eu peguei lá o dinheiro mesmo, eu estava precisando, sabe? Então usa desculpa.
Mas não tem desculpa para Deus. Cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. Não há desculpa. Não há. Todos pecaram. Todos pecaram. Agora eu quero terminar, já estou terminando, contando uma história para você. Quero dizer algo interessante aqui. Você talvez esteja falando agora, o que eu preciso fazer? Ir a Cristo, ir ao Senhor Jesus. É Ele que pode te salvar. Ser católico não vai te salvar. Frequentar as missas todos os dias não vai te salvar. Ser evangélico não vai te salvar. Ser um simpatizante não vai te salvar. Não vai. Não vai. A única pessoa que pode te salvar é o Senhor Jesus. E Ele não cobra nada. Ao contrário do que pedem por aí, Ele não cobra nada. Você deve estar pensando agora, mas eu preciso abandonar primeiro o cigarro. Eu preciso abandonar primeiro o vício. Eu preciso fazer aquilo. Eu preciso... Não, você não precisa fazer nada. Você precisa vir do jeito que você está. Porque se você está pensando que você vai melhorar sozinho, eu estou te falando a verdade, você não vai. É Ele que pode restaurar você. E eu não estou prometendo para você que você vai melhorar de vida, vai ficar rico, vai ficar livre de problemas. Eu não estou te prometendo isso, não. Isso aí não. Mas eu prometo uma coisa, não eu, porque não é minha. Não é minha. Uma coisa eu te garanto, não porque eu estou falando as minhas palavras, que você será salvo. E não haverá mais condenação para você. Está escrito em João 5:24. Quem crer na minha palavra e naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, ou não vai passar pelo juízo, não vai passar pela condenação, não vai ser julgado, não vai ser sentenciado. Tem a vida eterna e já passou da morte para a vida. Basta você crer. Reconheça agora um pecador. Reconheça a salvação para você. Não importa o que você tenha feito até agora. Não importa os rumos e os caminhos que você tenha tomado até agora, as decisões que você tenha tomado, os lugares que você tenha visitado, as coisas que você tenha falado, as revoltas que você tenha dado. A salvação para você. A salvação para você. Ele é todo amor. Ele é todo amor. Ele é amor. O Senhor Jesus é amor. Talvez você esteja decepcionado com homens, com pessoas, mas Ele não. Ele diz: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele não te lança fora, Ele não vai te desprezar. Vem agora como você está. E agora quero terminar contando uma história e eu encerro com boa noite. Há muitos anos atrás, um certo beduíno estava do lado de fora da sua tenda, ali observando as estrelas. Uma noite fria e, de repente, veio um rapaz, um garoto, todo trêmulo, com medo, e se agarrou com toda a sua força nas pernas desse beduíno. Tremia de medo. Pouquinho de tempo depois, veio uma multidão toda enfurecida, com pedras, com paus na mão, tava com sangue nos olhos, como diz, dizendo, eles disseram ao beduíno: nos devolvem esse menino aí, entreguem ele para nós. O beduíno falou: não, ele fez uma coisa horrível, ele fez uma coisa inaceitável, queremos justiça, vamos matá-lo, dá ele para nós. O beduíno disse: não, eu não vou entregar eles para vocês. Vocês sabem que na nossa lei, no nosso costume,
Se alguém se refugia na casa de alguém, no lugar de alguém, esta pessoa está sob a responsabilidade do dono desse lugar. Aí, que estava na multidão falou: é porque você não sabe o que ele fez, ele matou uma pessoa. Aí o beduíno disse: não interessa. Ah, mas você não sabe quem ele matou. O beduíno olhou e o homem continuou: ele matou o seu filho. O seu filho. Ele está lá morto lá. Nesse momento, o beduíno parou por um momento, pensou e disse: agora, então eu já sei o que eu vou fazer. Vou transformá-lo em meu filho. Está vendo, homem? Não importa o que você tenha feito até agora. Se você crê que Deus o enviou e crê no sacrifício de Cristo, de Jesus, há salvação para você. E você se torna um filho de Deus. Os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados foram a causa da morte dele. Só há salvação se você crer nele. Creia nele agora e seja salvo. E pode ter certeza que você vai receber em si a verdadeira paz. E esse vazio vai ser preenchido por ele. Boa noite. Pense nisso. Não deixe para depois.